Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para dar uma aula para vocês, né? Uma breve aula de tipos textuais, né? O tipo de discursos versus gêneros textuais. Então esse assunto é o assunto que abre aquela cartilha Aprender Sempre que vocês pegaram na escola, ok? Só que antes eu queria dar alguns recados, bem? Bom, então nós estamos iniciando o segundo bimestre, tá? Então, vamos colocar em dia as atividades. Então, para quem não sabe, as atividades são semanais. Então, toda semana vai ter uma atividade, né, minha, dos outros professores. Então, não deixe acumular, tá, pessoal? Então, assim, para essa semana, a gente ainda vai usar o Maga Drive do aluno para enviar as atividades. Porém, semana que vem, nós já vamos migrar para o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, tá? Então, assim, quem ainda tem dúvidas como que se entra, como que funciona, né? Então, assim, o Leandro tá colocando muitos tutoriais no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Então, não deixe de acompanhar esses tutoriais e tenta ver se você consegue entrar, tá? Então, assim, qualquer dúvida, né? Vocês podem colocar lá naquele plantão de dúvidas, né? Tem um grupo no WhatsApp para isso. E vamos todos, né, migrar, porque é uma ferramenta até melhor do que essa que nós estamos usando, né? Então, assim, no Google Sala de Aula é um lugar só. Então, é um lugar onde a gente posta atividade e onde você envia também. Então, tem mais essa coisa de ficar enviando por e-mail ou por WhatsApp. Então, você já faz tudo pelo Google Sala de Aula, beleza? Bom, então vamos à nossa aula. Bom, eu coloquei tipos textuais e tipos de discurso porque no Aprender Sempre vai estar escrito tipos de discurso, tá? Não é muito usado essa nomenclatura, tipos de discurso, tá? É mais utilizado os tipos textuais, tudo bem? Então a gente vai ver a diferença entre um e o outro. Vamos lá. Bom, então tipos textuais, né? O tipo de discurso, né? Primeira coisa, né? Quando eu estou falando de texto, né? Então, professora, o que é texto? Então, texto é tudo aquilo que comunica, né? Então, uma frase, uma sentença, né? Uma expressão que vai haver o quê? Uma comunicação. Então, tudo que comunica, a gente fala que é um texto, tá? Agora, existem vários tipos de texto, tudo bem? Então, esses tipos textuais ou tipos de discurso é a mesma coisa que a estrutura do texto. Então, seria aquela particularidade que o texto tem, aquele modelo que você deve seguir, né? Então, assim, eu citei aqui na aula de hoje 4 tipos, tá? São os mais usados, porém nós temos mais tipos. Então, a gente tem o tipo narrativo, né? Então, assim, dentro desse tipo textual, existem gêneros, né, que o compõem. Então, o tipo narrativo é aquele que tem que ter, né, os elementos da narrativa que nós já estudamos ano passado, né? Então, para quem não lembra, quais são os elementos da narrativa? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo, conflito. Então, esse é o tipo narrativo, tá? Então, vou dar um exemplo, um romance, né? Um livro de romance. Então, nem sempre o romance ele vai ser romântico, né? Porque o que é o romance? É um gênero textual mais longo, né? Que conta uma história, porém ele é mais longo, tá certo? Então pode ser um romance romântico? Não, pode ser um romance policial, né? Então o gênero é romance, mas o tipo textual é narrativo, porque está contando uma história e tem todos os elementos da narrativa dentro dele. Nós temos o texto dissertativo, né? O tipo de texto dissertativo, e a gente vai ver a diferença, né? Então, o dissertativo que é aquele que a gente usa bastante no Enem, vestibulares, concursos, né? Então, ele pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Tem o texto prescritivo e injuntivo, né? Então, ele tem 2 nomes aí. Se eu não me engano, no Aprender Sempre vai estar como prescritivo, tá? Mas para vocês conhecerem que tem essas 2 nomenclaturas, tá? Então, é aquele tipo de texto que sempre vai estar dando uma ordem, um passo a passo, tá? Então, que nem uma receita de bolo, uma receita médica, um manual de jogo, certo? Agora, o descritivo, né? Então, assim, o tipo textual descritivo, ele nunca vem sozinho, tá, gente? Então, ele sempre está dentro de um outro tipo textual.
Então é muito comum nós vermos o tipo descritivo dentro do tipo narrativo. Então, assim, como eu dei o exemplo lá do gênero romance. Então, no romance, além de eu ter os elementos da narrativa, vou ter a descrição. Então, às vezes, vou ter a descrição do ambiente. Bom, então, para entender os dois, né, o tipo textual com o gênero, então eu coloquei os dois juntos aí, né, que fica mais fácil o entendimento. Então, os gêneros textuais são aqueles que a gente usa no cotidiano. Então, assim, a cada dia mais vão aparecendo mais gêneros, né? E o gênero textual, ele sempre cumpre uma função social. Então, e existem também gêneros verbais e não verbais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de gêneros que a gente até já estudou, né? Então, assim, dentro da tipologia, né, do texto narrativo, o que nós temos? Ó, a gente tem a crônica, né? A crônica nós vimos também ano passado. Então, a crônica é aquela narrativa que o autor se baseia no cotidiano para trazer uma reflexão, né? Então, eu não sei se vocês se lembram da crônica do padeiro, né? Então, ele pegou um fato assim, do cotidiano, né? Que era o padeiro, o serviço que ele tinha, né? Que para algumas pessoas, né, não tinha valor, né? Mas aí quando ele parou de trabalhar, as pessoas foram percebendo o seu valor, né? Então, assim, foi algo que o autor, né, deve ter vivenciado uma situação dessa, e aí ele passou em forma o quê? De uma narrativa. Ele construiu uma narrativa para contar esse fato, né, que a gente vive no cotidiano, que são serviços que não são valorizados, né, mas quando eles vêm a faltar, a gente percebe, né? Então, nesses momentos de pandemia, a gente está percebendo bastante isso, né? Então, tá fazendo falta muitos, assim, serviços, né, que a gente costumava utilizar, porém agora, né, a gente não valorizava, e agora que a gente está vendo o quão importante que era, né? O conto é um gênero textual, né? Ele lembra um pouco a crônica, né? Porém ele é fictício, né? Então é uma história mais curtinha. A piada também é um gênero, né? Então muita gente não sabia, mas a piada é um gênero textual também, que está dentro da tipologia narrar, né? Porque o que é uma piada? Nada é que uma história que você conta, né? Que tem personagens, tem todos os elementos da narrativa, porém ele tem aquela quebra de expectativa que é o que vai gerar o humor, né? A tirinha e a charge também são gêneros textuais, né? Também conta uma história curta, por isso que ela é da tipologia narrar. Bom, gente, uma coisa que também eu queria lembrar é que às vezes dentro de um único gênero, né, dentro de um gênero, pode ser que existam outros tipos textuais, né, como eu citei para vocês da descrição, né, que a gente vai ver agora. Então, o tipo descritivo, tá? Então, como eu já tinha citado para vocês, né, ele sempre vai acompanhar um outro texto, né? Então, aí eu dei até exemplo lá do romance, que eu já falei para vocês. É um gênero que pertence, que ele pode pertencer tanto à tipologia narrar como a descrever, né? Aí eu até elenquei para vocês, porque parte desse romance pode ser descritivas. Então, assim, para você descrever o ambiente, para você descrever as personagens, né? Para você saber como que o personagem ele agia, né? Descrever as roupas. Então, a descrição, ela ajuda na composição do romance, porque ela vai constituir o imaginário do leitor, né? Então, ele vai criando na mente dele todo esse universo. Então, assim, quando você assiste, né, exemplo, o filme é uma coisa, você não precisa imaginar tanta coisa. Agora, quando você está lendo, você não está vendo figuras, você não está vendo nada. Então, você vai construindo na sua cabeça, né? Então, a descrição, ela ajuda para isso, né? Pode ser parte de outro gênero, né? Também a reportagem, né? Então, aqui a descrição, ela tá muito presente no gênero reportagem. Então, assim, uma reportagem nada mais né? Eu pego um assunto, né? Pesquiso muito sobre ele e vou fazer uma reportagem, né? Eu vou descrever sobre esse assunto. E agora vem a tipologia, né, do texto dissertativo, né? Que é o que a gente vai estudar bastante agora na segunda série, né, do ensino médio. E na terceira série também a gente estuda bastante. Por que a gente estuda bastante essa tipologia agora?
porque ela está presente, como eu falei para vocês, nas redações, né, para entrar nas grandes universidades, né, no Enem, vestibulares, concursos, né, quando você for prestar um concurso e pedir uma redação, ela vai ser pertencente a essa tipologia, tá? E assim, a gente tem que ter claro na nossa mente que ela pode ser tanto expositiva ou argumentativa. O que quer dizer quando ela é expositiva? Então, expositivo é a mesma coisa que informativo, né? Que você informar. Então, você apenas expõe, você não argumenta, você não dá a sua opinião, né? Então, eu até elenquei aí, né, alguns gêneros, né? Então, a reportagem, ela é dissertativa, né? Porque você vai dissertar, né? Você vai falar com as suas próprias palavras sobre o que você pesquisou, porém você não está argumentando, né? Às vezes pode ser que tenha alguma argumentação no meio, mas geralmente você apenas apresenta a sua pesquisa, tá? Então por isso que a reportagem ela é da tipologia do texto dissertativo, porém dissertativo expositivo. O resumo também segue essa mesma linha, né? Por que ele é expositivo? Porque ele está apenas apresentando, né, a ideia de outra pessoa. Então, assim, você não criou nada, você não está mobilizando argumentos, você não está mostrando seu ponto de vista. Então, não cabe ao gênero resumo você dar a sua opinião, né? Então, a gente já viu isso em aula. Então, resumo, eu nunca coloco a minha opinião, tá? Então, você conta a essência de um texto de uma outra pessoa, porém com as suas próprias palavras, tá bom? Por isso que a gente fala que é dissertativo, porque você acaba dissertando, né? Você põe um pouco aí do seu eu aí no seu resumo, porém você não dá a sua opinião, você usa as suas palavras, que às vezes não é a mesma que o autor usaria, tá? E a resenha, né? Agora a resenha é um gênero textual que a gente já trabalhou também ano passado, só que ela já pertence ao dissertativo argumentativo, né? Então assim, só para lembrar sobre esse gênero, né, sobre a resenha. Então, seria assim, eu assisto um filme e vou falar sobre esse filme, tá? Então, assim, primeira coisa, quando eu estou escrevendo a minha resenha, então, eu faço um resumo para a pessoa que não assistiu, né, ou quer conhecer mais sobre, né? Então, eu vou fazer um resumo sobre esse filme, né? Então, essa parte expositiva eu vou expor. E aí tem aqueles parágrafos que eu dou minha opinião, né? Então eu falo assim, achei que a direção não foi muito boa do filme, alguns personagens não fizeram muito bem o seu papel no filme, então eu tô dando a minha opinião, eu tô avaliando os aspectos positivos, negativos, tá? Então aí sim, eu estou argumentando, né? Para convencer a pessoa, né? Ou mostrar para a pessoa o que eu achei do filme, né? Às vezes até para fazer ela mudar de opinião, não assistir o filme, tá? E aí o artigo de opinião, né? Esse gênero que a gente está trabalhando, ainda vamos trabalhar mais ainda em cima dele, que ele é totalmente dissertativo ou argumentativo, né? Então é aquele tema que você tem, né? Que é dado para você, mobiliza argumentos para defender o seu ponto de vista sobre aquele tema, tá? Como já citei, redação no Enem, vestibulares, concursos, então são tipo textual. Esses gêneros, né, fazem parte da tipologia dissertativo argumentativo, tá? Então, assim, vocês nunca se esqueçam, então, dessas diferenças e também das diferenças, né, entre tipo textual e gênero textual. Então, aí a próxima tipologia, que é o injuntivo prescritivo, o que nós temos aí dentro, né, dessa tipologia? Esses gêneros aí, a receita, manuais. Aí manuais pode ser, né, N manuais, né? Então assim, o manual, você comprou um celular, você quer saber como que usa, né? Então a gente fala que injuntivo prescritivo, ele é aquele da ordem, né? Por que é da ordem? Porque sempre você precisa de alguém comandando, né? Comandando você, te ajudando a fazer alguma coisa, tá? Então a receita você segue, querendo ou não, assim, uma ordem, né? O manual também, como que eu mexo nesse celular ou nessa peça que eu comprei, eu quero saber como que se joga esse jogo aqui, né? Então eu vou lá no manual, eu vou ver. Uma bula de remédio também para saber como que eu tomo um determinado remédio. Então são gêneros, tá? Que pertencem a um modelo só, uma estrutura só, que é o injuntivo prescritivo,
ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, então, essa diferenciação, então nunca se esqueçam, tá? Então, o tipo textual, o tipo de discurso, que é, assim, tipo de discurso é como vai estar lá no Aprender Sempre, é aquele da estrutura, tá? Então, é aquele texto que tem que ter aquele modelinho, tá bom? E os gêneros são aqueles textos que foram aparecendo no cotidiano, né? Que nem nós vimos aí, então, a receita, a resenha, tá? Então, que assim, tem as suas particularidades, porém elas têm que seguir aquele modelo do tipo textual pertencente a ela, tá? E também se lembrar que, às vezes, dentro de um tipo textual pode ter outros, né? Mas a gente tem que saber, assim, o que predomina. Então, nesse texto que eu tô lendo, qual tipo textual predomina? É o narrativo? É o dissertativo? Né? Se for dissertativo, é dissertativo expositivo ou é dissertativo argumentativo? Bom, então aí as atividades dessa semana, né? Da semana do dia 15 a 20 de junho, né? Com prazo de entrega para o dia 24. Então, vocês têm aí as páginas, né? Da cartilha do Aprender Sempre, né? Então, essas páginas aí, você vai fazer até a atividade 6, tá? A atividade 1 e 2 dessas páginas aí, elas se referem a tipos de gêneros textuais. Atividade 3, 4 e 5 é uma leitura de um texto que se chama O Clima Mudou, Precisamos Mudar Também. É interessante porque foi tirado de um blog e é um assunto assim bem atual, que aconteceu em fevereiro. Eu não sei se vocês se lembram, né, daquele período de chuva que teve, né, no começo do ano, que até na nossa escola muita gente chegou atrasado, não sei se vocês lembram, todo mundo, era um dia, acho que eu lembro até hoje, era uma terça-feira, tá? Que até que eu também não conseguia chegar na escola, que eu cheguei na segunda aula. Então fala sobre isso, né? Sobre esse período que nós tivemos aí em fevereiro, tá? Então bem legal para interpretar. E vai ter a atividade 6, que é um texto jornalístico que está fora de ordem, tá? Então você vai ordenar, então o que veio primeiro nesse texto jornalístico, tá? Então você vai ordenar, vai ver assim o modo coerente, né? Então o que viria primeiro, né? Então o que completaria depois essa ideia do primeiro parágrafo? Então vocês vão ler aí e vão ver a maneira mais coerente. Então vocês estão percebendo que as atividades aí do Aprender Sempre tá usando vários tipos textuais e gêneros também. E vai perguntar sobre isso, né? Qual que é o gênero, qual que é o tipo textual ou tipo de discurso que predomina nesse texto, tá? Então agora você já sabe, tudo bem? E a última atividade a gente vai concluir, pessoal, aquela atividade interdisciplinar, né? Do pandemia, contextos e perspectivas, tá? Porém, né? Então, assim, nós pensamos de uma maneira diferente para vocês entregarem, né? A parte de língua portuguesa. Como eu pedi para vocês fazerem um artigo de opinião, vocês vão utilizar apenas, assim, a parte crítica sobre tudo que vocês fizeram da pesquisa, né? Então, assim, muita gente eu vi que escreveu sobre vacinas, né? Sobre alguns políticos que aproveitam da situação para ganhar dinheiro, tá? Então, você vai ter essa parte crítica, tá? Mas você vai produzir um infográfico, tá? O que é um infográfico? Até trouxe aqui, ó, um exemplo, só que antes deixa eu só mostrar aqui, ó. A postagem da atividade vai ser pelo Padlet, né? Então, uma ferramenta não é difícil de usar, é uma ferramenta que é um mural, que a gente vai ter o tutorial, vocês vão ver bastante tutoriais, né? Sobre como que aprende a mexer, como que você vai postar a sua atividade lá. Então, não entre em pânico, tá, gente? O que é um infográfico? Então, um infográfico é uma espécie de um gráfico, porém, ele mistura texto com imagem, tá? Então, vou até mostrar aqui uns exemplos, ó, que nem como nosso tema é sobre, né, o Covid-19, então, assim, um exemplo de infográfico com esse tema. Então, você pode colocar, não precisa fazer né, tanto assim o gráfico igual em matemática. Então você vai fazer uma imagem, e aí é sobre o que é o seu infográfico, né? Nesse caso está falando sobre a Covid-19 no Paraná. Então mostrando, ó, que de 60 a 69 anos teve 39 casos. Então vocês estão vendo que tá bem simples, tá, gente? Então, de acordo com a pesquisa de vocês, então vocês vão bolar, tá? Em forma o que? De imagem,
Então você pode fazer a imagem aí que no caso usou o vírus, né? Ou pode pensar em outra coisa para fazer, tá certo? Eu vou mostrar outros exemplos. É que da Covid só tem esse daí. E aí, gente, como que eu posso fazer, professora? Então você pode fazer no caderno de desenho, na folha sulfite, né? Ou então, quem conseguir fazer pelo computador, tá? Pode fazer também, porque aí vocês vão publicar tudo nesse Padlet aí, que é um mural. É uma ferramenta digital que é um mural que você vai postando, enfim, imagens, textos. Ó, esse aqui é também um infográfico, se eu não me engano, nós fizemos uma atividade sobre esse infográfico que tinha no livro didático do primeiro ano. Tá falando sobre o gasto de água. Então, olha só como que ele fez, né? É uma maneira diferente de você fazer gráfico. Então, como ele tá falando sobre consumo humano de água, então ele fez, né? Ele comparou países e foi colocando dessa forma, né? O consumo de água. Bom, gente, então os exemplos são esses, tá? Então, assim, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem falar comigo, tá? Mas fiquem tranquilos que vai ter bastante orientação sobre essa ferramenta aí do Padlet, ok? Então é assim, ó, atividade do Aprender Sempre, vocês vão me enviar no Maga Drive essa semana, né? Ela vai ser postada no Maga Drive, você vai mandar no meu e-mail. E essa atividade de infográfico, a postagem dela não vai ser no meu e-mail, tá? Vai ser nesse Padlet aí, tudo bem? Então vou dar uma checada lá para ver os alunos que postaram no Padlet, para poder depois atribuir a nota referente a essa atividade. Então, gente, lembrando, agora como nós estamos tendo aula presencial, as atividades são de suma importância porque elas vão contar também presença, tá? Tanto as aulas quanto os acessos no aplicativo do Centro de Mídias, tá? A gente não perca aquelas aulas que tem, tá? Todas as aulas do Centro de Mídias estão relacionadas ao caderno do aluno, ao Aprender Sempre, então fiquem sempre de olho na programação das aulas, tá? E é isso aí, tá? Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo, até mais.